Acho que a gente vive esse momento de adaptação e de expressão, então eu posso sair dessa lógica de que eu preciso usar a moda do jeito que todo mundo usa e padrões de corpos também e de roupas. A gente já questiona muito, né? Essa coisa do posso ou não posso usar a forma das roupas, mas acho que agora também é o momento da gente questionar as fibras das roupas. Então, como que essa fibra se comporta no meu corpo, como ela faz eu me sentir, essa fibra respira ou não respira, e a gente vai fazer isso olhando as etiquetas, mas também, no nosso caso especificamente, né, de quem produz, de quem faz, de quem tece os fios que a gente está usando. Quando as pessoas começam, elas começam sem ter muito conhecimento também, né? Eu não sei direito o que eu quero, eu não sei para que serve, tudo, então eles vão para o mais básico. Mas uma vez que vai conhecendo, vai fazendo cada vez mais, vai conhecendo também melhor, né? Vai entendendo melhor e aí vai buscando materiais diferentes, o que é melhor, o que essa fibra pode proporcionar ou não, que tipo de tingimento eu quero. Então eu acho que tudo vai mudando aos poucos. A gente tem um histórico muito grande de fios no mercado sintéticos, né, que são mais acessíveis, enfim, tem várias razões econômicas e sociais para que isso tenha acontecido, mas acho que esse é um momento de revisão e nesse momento de revisão a gente consegue criar um outro diálogo com o material que a gente está usando. O Brasil já foi muito produtor de algodão, já foi produtor de linho, já foi produtor de várias fibras naturais mesmo, várias fibras que hoje são consideradas nobres, mas com um pouco da decadência da indústria têxtil dentro do Brasil, né, e as importações maiores, a gente acabou perdendo isso também, então acabou ficando mais caro porque tudo é importado. Cânhamo e maconha fazem parte, são nomes de uma mesma planta chamada cannabis. A diferença é a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, na diferença entre uva verde e uvas roxas. É pura manipulação genética e humana para um fim específico. Então, igual você tem a manipulação para a produção de sementes, para a produção de fibras, para a produção de óleo medicinal dentro de todo o espectro da cannabis, você vai ter a manipulação genética para modos específicos de uso em todos os outros tipos de agricultura. No caso do cânhamo específico, a diferença dele para a espécie de cannabis considerada droga, por exemplo, é o alto teor de THC. O cânhamo ele não tem altos teores de THC, ele foi manipulado geneticamente ao longo da história da humanidade, desde que a gente é mundo e mundo, para nos servir como fontes de fibras, de raízes, de sementes e até flores também, mas sempre voltado ao uso industrial, sempre como uso de fonte de matéria-prima, né, dentro do uso industrial. É um uso muito antigo, desde que a gente desenvolveu a cultura da agricultura, a cultura do plantio, a gente vem modificando e selecionando cânhamo para o nosso uso específico. A gente tem registros muito antigos de impérios chineses, onde eles já usavam as fibras de cânhamo para tecido. A gente tem a grande fábula do Buda, quando ele foi meditar, ele se alimentou de uma semente de cânhamo por dia, porque ela era super nutritiva. A gente teve as caravelas, o famoso caso das caravelas, que os tecidos das caravelas portuguesas eram feitos de cânhamo, que eles chegaram aqui no Brasil. A própria Carta de Independência dos Estados Unidos foi feita em papel de cânhamo, assinada em papel de cânhamo. Então ele é um grande insumo industrial que a gente está aí desde sempre usando enquanto humanidade. Em alguns períodos do último século, do século XX, a gente teve uma série de proibições que interromperam esse uso realmente industrial do cânhamo, mas a gente está resgatando isso agora novamente com uma série de aberturas também. No caso do Brasil especificamente, ela está ligada à proibição da cannabis. A gente coloca cannabis dentro desse cânhamo, dentro desse grupo chamado cannabis, né? A proibição da cannabis, ela está intrinsecamente ligada a leis racistas da época da escravidão. Então, quando a gente começou a instaurar o modelo de escravidão aqui no Brasil colônia, a gente teve uma série de proibições do governo português, da coroa real,
e depois mais para frente do governo brasileiro, que eram proibições que diziam a respeito a hábitos, a culturas, a realmente rituais, muito intrínsecos à população negra escravizada no Brasil. Então, tudo que era considerado de escravo foi banido e junto com ele o uso, na época eles chamavam de diamba, o uso da erva, da cannabis. E aí a lei brasileira, especificamente porque ela importou muito desse modelo dos Estados Unidos, eles proibiram em geral todos os usos da planta. Tanto o uso medicinal, tanto o uso recreativo, social, ritualístico, religioso e industrial também. Eles colocaram a cannabis, o cânhamo, tudo isso no mesmo balaio de planta que estava relacionada à cultura dos escravos. No Brasil, a gente tem um cenário onde o têxtil ele está encaminhando para ser liberado, por exemplo, as fibras, o uso têxtil, mas a gente não tem o cultivo liberado aqui, por exemplo. Então, existe uma série de iniciativas aqui, tanto privadas quanto públicas, que estão formando frentes parlamentares, por exemplo, no Senado. A gente tem a Associação Nacional do Cânhamo, que é uma rede de não só políticos, mas empreendedores, diretores, advogados, pessoas realmente influentes dentro desse ecossistema, para criar realmente uma pressão positiva em termos de manifestação da Anvisa, porque hoje o que a gente tem é uma legislatura errada, uma proibição errada, errônea, porque eles estão proibindo algo, colocando tudo no mesmo balaio, a cannabis e o cânhamo, tudo como se fosse uma coisa só. A gente já começa com a planta de cânhamo em relação a outras monoculturas, por exemplo, quando a gente vai falar de grande produção em grande escala, o cânhamo ele não é uma planta que danifica o solo. Então, ao contrário do eucalipto, ao contrário de outras plantas que a gente pode de extração, né, que a gente planta e depois desertifica o solo, o cânhamo, pelo contrário, ele faz a regeneração daquele solo. Então, a planta de cânhamo ela é usada em lugares, em terrenos onde houve exposição de radiação, por exemplo, para limpar o solo, já existem projetos relacionados a isso. E aí, quando você volta para a fibra, para comparar ela em termos de benefícios a outras fibras naturais, a gente tem a questão primeira, que o cânhamo ele é muito resistente a pestes e a pragas e a doenças em geral. A gente já tem, porque a gente vem manipulando geneticamente há muito tempo, a gente já tem uma estabilidade genética para diversos fins muito forte, então ele demanda menos pesticida, zero pesticida, então ela já sai uma fibra atóxica, ela já sai uma fibra hipoalergênica em comparação a outras. E também tem a segunda característica, o segundo benefício, que seria o tempo de rendimento relacionado com produção de tempo. Seria a equação rendimento versus tempo, que dentro do mesmo espaço de tempo, o rendimento de uma fibra de cânhamo, por exemplo, para crescer, é muito maior do que um eucalipto, do que uma fibra, um algodão, alguma coisa assim. Então a gente vai ter ali uma planta que demora semanas para crescer. A gente cultivo de cânhamo e cannabis é medido em semanas, é muito rápido, e com rendimento, um uso de água e a eliminação da necessidade de pesticida presentes ali em todo o processo do cultivo. Sim, eu tenho, inclusive eu estou acompanhando uma pesquisa que está acontecendo bem recente agora, que é uma relação entre as fibras de cânhamo como o potencial bactericida delas e o controle de cândida, que é a bactéria que causa candidíase nas mulheres. Então já existem diversos testes sendo feitos, diversas etapas desse estudo já foram concluídas, que a fibra de cânhamo, por exemplo, eliminou em 70% o E. coli, que é de infecção estomacal, essas coisas assim, e também a cândida em 85%, se eu não me engano, em relação a outras fibras naturais, e nem se compara a fibras sintéticas daí também, né? Porque aí ele vai ter 100% de ação bactericida. Eu acho que a gente pode simplificar de uma maneira assim, o grande preconceito, a grande trava, na maioria das vezes, vem dentro da chapação, né? Vem dentro de um baseado, vem dentro do estigma de droga, de ficar alucinado, tudo isso. Mas isso a gente está falando de
uma manipulação genética de um tipo dessa planta, e aí a gente tem literalmente 4.999 outros tipos, mais de 5.000 tipos de usos, e todos esses também são proibidos porque chapar não pode. E aí, assim, nem entrando na questão de escolha pessoal, qual é a substância que você vai utilizar para ti, o que funciona, o que não funciona, abuso e tudo isso, eu acho que a gente excluir, não faz sentido, enquanto sociedade, a gente excluir diversos benefícios por conta de algo que alguns setores consideram maléficos e que está mudando ao redor do mundo. Tipo, isso já é uma realidade, não existe dúvidas de que a cannabis funciona e de que ela é uma matéria-prima excelente para diversos produtos e de que ela vem com realmente um discurso mais sustentável. É uma indústria que está crescendo com a possibilidade de fazer diferente de todas as indústrias que fizeram até esse momento, sabe? É basicamente isso. A gente tem como criar novas narrativas.